gente está reformando, pintando as salas de baixo, por isso que hoje a salinha vai ser só aqui em cima, tá bom? Amém? Quero chamar aqui o pastor Michel, que tem uma palavra para você, que Deus possa falar aos seus ouvidos e com você que está em casa também, que Deus possa falar com você e que Deus possa trazer algo novo e sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha amada esposa. Te amo, viu? Shalom, meus queridos, graça e paz, povo de Deus. Boa noite, Deus abençoe. Vocês viram que tem notícias boas aí? Né? Amanhã começa a vacinação, né? Em todo o Brasil. Né? Ministro Passuelo, ministro da Saúde, ele já vai começar simultaneamente amanhã, né? E eu quero, antes de começar o culto, falar a minha posição em relação à vacina. Eu falei de manhã, quero falar de novo à noite, porque é bom saber como o seu pastor pensa, embora cada um tenha o seu jeito individual de pensar. A vacina, como qualquer outra vacina, eles estão desenvolvendo algo para curar, para poder trazer anticorpos para as pessoas. Então, aquele que é contra a vacina, dano algum. Então, a mesma fé que você tem para não para não ficar doente com coronavírus, você tem que ter também para tomar a vacina e não vai fazer mal algum, só vai fazer bem para a tua vida. Amém? Então, tenha fé. Agora, mas eu não quero tomar essa vacina, eu não vou tomar. Quem tem fé para não tomar a vacina, fica à vontade para não tomar, tá? Desde que a lei libere você da obrigatoriedade de tomar. Então, cada um vai conforme a fé. Toma com fé, não toma com fé. Quem tem medo de tomar, mas não tem medo de ficar doente, não faz sentido. Quem tem fé para não ficar doente, também tem fé para tomar a vacina. Então, minha posição é essa. Temos que tomar essa vacina, tá bom? Obrigado, Guilherme, Aleph, Deus abençoe. Ele está aí aprendendo a mexer na filmagem, está uma bênção aplicada aí. Nós estamos formando uma equipe dos meninos da filmagem, dos meninos do som, dos meninos do louvor. E eu quero também, quando eu tiver com uns 85 anos, vir aqui ajudar no louvor, eu também poder fazer parte de seus meninos do louvor, com 85 anos de idade, não é verdade? Então, essa é a minha opinião sobre a vacina, tá bom? Que cada um faça com fé, tá bom? Deus vai abençoar esse momento aí, e o importante é que vai liberar a escola, vai liberar o mundo para poder funcionar normalmente, porque essa algema tá muito difícil, né? De se viver assim, sendo privado de tudo. Nós tivemos um programa da Shalom no sábado, falando sobre a volta às aulas, o que você acha, cada um participou ali, o programa do Gabriel foi ontem, você pode entrar no Facebook e achar, semana que vem vai já estar no YouTube para você assistir, participar, dar sua opinião, tá bom? Glória a Deus. Hoje à noite, eu quero repetir a palavra. É claro que nunca consigo fazer igual, porque Deus tem sempre uma palavra para o seu coração, para esse momento. Mas eu quero falar sobre mentoreamento e paternidade espiritual. Mentoreamento e paternalidade espiritual. Eu quero explicar o que é a diferença e a importância de cada um desses dois tópicos para a nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha fluir com graça, com sabedoria, tocando o teu coração, para você ser poderosamente ministrado no íntimo da sua alma, em nome de Jesus. Amém?
Nós estamos vivendo esse ano profético, não só foi uma palavra profética que o apóstolo René Terra Nova colocou para a gente. Não é uma palavra só para o Brasil. Em Israel está se vivendo esse tema, em outros lugares está se vivendo esse tema, que se encontra aí, Maurício, Malaquias capítulo 4, versículo 5, na hora que você colocar, você me dá um ok aqui, e aí diz que esse ano, nós vamos viver o ano de Elias, só para você entender o que é o ano de Elias. O ano de Elias, não é diz que antes de Jesus voltar, Elias iria voltar. Então, aqui está dizendo, Malaquias capítulo 4, versículo 5, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, talhas de água, e deitaram as talhas de água uma vez, deitaram as talhas de água duas vezes, deitaram as talhas de água, jogando sobre o sacrifício. E aí quando Elias clama, vem uma língua de fogo e lambe aquele sacrifício, pega fogo em tudo e consome. E aí ele fala, vamos matar os profetas de Baal. E aí o povo tomou uma decisão para matar os profetas de Baal. Aonde eu quero chegar? Que estamos vivendo os anos de Elias, o tempo que a gente se levanta na palavra contra o espírito de Jezabel, contra o Deus estranho, mas só na palavra não vai adiantar para mover, precisa vir sinais. Então nós estamos entrando num processo de consagração, 3 vezes por dia orando, e além de orarmos 3 vezes por dia, nós estamos jejuando. Então só na palavra nós não vamos vencer, mas na consagração, na oração, Deus envia o poder dele, e o poder sobrenatural se manifestará sobre a geração de Elias que está se levantando, que é uma geração de profetas, que você faz parte dessa geração de profeta, para viver um tempo extraordinário, aonde se a palavra não funcionar, Deus vai te respaldar, para que caia por terra todo Deus estranho que se levanta contra a tua vida. A unção virá, porque a unção respalda o profeta. A palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma na terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Quem é profeta? Está na época da seca, está na época da adversidade. Deus enviava todo dia de manhã para Elias carne e pão. Eu fico imaginando, ele não ia mandar uma carne de terceira, levava todo dia picanha, maminha, baby beef, filé mignon. Só ouvi um aleluia. E aí todo dia comia o pão, corvo levava pão e levava carne para Elias. Então a geração de Elias é uma geração que você faz parte, que mesmo que estamos numa época de crise, numa época de adversidade muito grande, tem pessoas se mantendo no comércio, tem pessoas sendo promovidas no trabalho, tem pessoas crescendo profissionalmente, tem pessoas comprando sua casa própria, o seu apartamento próprio, pessoas trocando de carro em época de crise, porque aquele que é um profeta de Deus, ele está escondido além da crise. E os anos de Elias levantam uma geração profética para derrubar o espírito de Jezabel, um espírito que vai contra a família,
o espírito que vai contra nossas crianças, tentando injetar sensualidade nas nossas crianças, tentando colocar leis para destruir a estrutura das nossas crianças. O espírito de Jezabel continua atuando numa atmosfera maior, só que agora, Elias pensou, só tem eu. Não, tem 7.000 que não se prostrou. Então, essa geração, se levanta uma geração de Elias, para que além da palavra, a unção vai respaldar o seu ministério. Esse é o ano profético sobre tua vida, que em época de crise, vem corvo de manhã, e vem corvo de tarde, levar carne e pão, e vai abrindo o comércio em época de crise, e comércio que está sendo difícil, como o Nonô abriu o seu academia, né? Academia, na época que estão querendo fechar as academias, ele vai abrir a academia. É o tempo de viver na fé, de estar debaixo da promessa do Senhor. Então esse tempo, ele continua: converterei o coração do pai aos filhos, e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. O que quer dizer isso? O coração dos pais convertido aos filhos, e o coração dos filhos convertido aos pais, a terra não tem como entrar em maldição, porque se um pai abençoa o filho, dentro da convivência, e o filho abençoa o pai dentro da convivência, a bênção é derramada sobre essa unção, porque foi o nível de relacionamento que Deus quis ter com você. Ele é teu pai, e Ele quer te abençoar, e você como filho, terá o coração voltado ao pai. Em Romanos 8:1 diz que pelo Espírito Santo de Deus, nós clamamos e dizemos, Abba Pai. Ele faz com que nós entramos na presença de Deus como filhos, porque através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filho de Deus. Então um filho é mais que servo, um filho é mais que amigo, um filho, você sente a dor, você se preocupa. Eu quero falar hoje sobre o que está acontecendo nas gerações, aqui na nossa geração. O mundo está procurando por coach, auto performers, chegando do ponto A para o ponto B. As mídias como YouTube, Instagram, Facebook e outras, tem muitas visualizações de homens que se levantam como líderes, que levantam, que ensinam estratégias para você ficar rico. Toda vez que eu entro no YouTube tem lá estratégia para ficar rico, estratégia para vencer. Existem muitos mentores, mas a igreja de Cristo existe algo chamado paternidade espiritual. E o apóstolo Paulo, ele é bem claro quando fala: converterei o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. 1 Coríntios, Maurício, capítulo 4, versículo de número 15. Quando você colocar, você me dá um joia. Diz que muitos têm muitos tutores, muitos mestres, mas porém poucos pais. Mentoreador, um líder é uma coisa, mas Deus quer que a igreja de Cristo fique fechada num vínculo de paternidade espiritual com o seu discípulo e discipulador. Foi assim que Eliseu conseguiu a unção dobrada de Elias. Eliseu conseguiu a unção dobrada de Elias, e no final do relacionamento deles, antes de Elias subir na carruagem de fogo, Eliseu falava para ele, pai, Abba, já chamava ele de pai, já não chamava ele de mentor e de líder, já virou um nível de relacionamento que agradava o coração de Deus.
Então a proximidade da igreja, existe esforço, existe dedicação, não é fácil, mas vamos lá, ó. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 15, diz lá, ó: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, porém, em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então, o nível e o padrão que Deus almeja para a igreja dele na terra é diferente. É claro que um pai também mentoria, um pai vai querer dar conselho, um pai vai querer dar instrução para o filho, mas o pai, ele vai além, ele chora junto. O pai, ele se preocupa verdadeiramente. O pai, ele tem um sentimento, ele tem um envolvimento, e é isso que Deus quer colocar na nossa vida, para que a gente possa ter um relacionamento nível pai e filho com os líderes de célula, com os liderados da célula, uma convivência, uma preocupação, um carinho, um zelo. O mentor, ele te passa uma fórmula de você ir do ponto A para o ponto B. O coach, né, passa uma forma, passa uma estratégia que, se você colocar em prática, vai funcionar. Porém, o pai espiritual, ele quer realmente celebrar com as tuas vitórias, chora com as tuas perdas. Ele quer não só aconselhar, mas ele quer estar junto. E é esse espírito que é trabalhado esse ano para nós, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que aconteceu de errado no meio do caminho, eu me reavalio constantemente. Falo com a Simone em casa: Simone, o que eu estou falhando? Do apóstolo Fábio Abud, eu sinto que eu não estou no padrão dos codiscípulos, eu não estou tão avançado, não tenho tantos frutos. E ele chama eu para perto, elogia o nosso coração, fala que eu tenho um coração de servo, tenho um coração de menino, e me chama, mas eu sinto que eu estou sempre em déficit com ele. Eu tenho esse sentimento, e eu quero honrar, e eu percebo que tem discípulos na igreja que também tem essa preocupação de ser discípulo, de caminhar, mas eu preciso sempre estar avaliando a minha vida, como que eu estou. E agora o outro ponto, como pai espiritual, como líder da igreja. Esses dias veio um discípulo e falou para mim: olha, pastor, apóstolo, eu acho que você está fazendo isso aqui, não está legal. Eu acho que isso aqui, reavalia isso daqui, pastor. Aí eu peguei na hora, quando você toma uma repreensão, a palavra de Deus diz que a repreensão a princípio é para a morte, você rejeita, né? Mas eu, na hora, passou pelo filtro do amor, eu respirei fundo e falei: você tem razão, eu preciso acertar isso, porque como pai, nós também erramos. Como líder de célula, você também erra. Não pense que é só o discípulo que erra, mas o discipulador também erra. Dentro de casa a gente tem uma boa convivência. Eu dou muita liberdade para o Mateus e para a Luísa falar para mim quando há alguma coisa que não está de acordo, e ele fala, eu vou avaliar se tem sentido, e vou rever os meus conceitos. É claro que é mais difícil ensinar
Novo para burro velho, né? Isso que diz o velho ditado. É mais difícil mudar uma pessoa mais velha do que mudar uma pessoa nova. Mas o que eu estou dizendo é que esse ano aqui, Deus quer sincronizar o nosso coração como igreja. Discipulador e discípulo. Líder de célula e discípulo da célula. Discípulo da igreja e o pastor da igreja. Vamos trabalhar o nosso coração para fazer isso. Porque quando eu busco ter mais relacionamento com meu pai, eu falo, ó pai, vamos estar junto. Isso eu sinto que alegra o coração dele. Eu preciso ter um esforço, uma dedicação, e ele também. Então, converter o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais, a terra não é ferida por maldição. E qual é a sua terra? A sua vida, a sua saúde, os seus filhos, os projetos que você tem para a vida. A Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra sejam prolongados e para que tudo te vá bem. Se eu não me engano é o mandamento de número 5. Número 5. E está em Efésios também. Então honrar o pai e a mãe, tolerar uma coisa, respeitar é outra, e honrar é outra. E diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então também tem um lado do filho, né? Tem o lado do pai e o lado do filho. Não é, Mateus? Então nós temos que sincronizar o nosso coração. Hoje é um dia de ajustar o nosso coração para que o céu se abra sobre a nossa vida e para que a gente venha abençoar a nossa terra e para que a gente venha ajustar os nossos relacionamentos. Ajustar relacionamento na empresa, ajustar o relacionamento na igreja, ajustar o relacionamento dentro da vida conjugal, porque existe tudo um padrão de vida para se viver, e se nós alinharmos nosso coração e trabalharmos, nós vamos colher o fruto disso. Então esse é um dos pontos, em Hebreus capítulo 13, Maurício, versículo 7, diz que o pastor e o líder, ele tem que ser um referencial. Então a minha vida, ela tem que ser um espelho. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, diz em Hebreus, diz lá: lembrai dos vossos líderes que vos ensinam a palavra de Deus, observe bem o resultado da vida que eles tiveram e imitem a sua fé. Então observe os líderes, e eles não têm que demonstrar com palavras bonitas, eles têm que demonstrar com a vida deles, porque muito mais do que um discurso que eu possa estar dando, é a forma que eu vou estar educando meus filhos, a forma que eu vou estar resolvendo os problemas conjugais dentro da minha casa, resolvendo os problemas financeiros dentro do meu lar. A minha vida, ela é muito mais espelho quando eu estou vivendo do que quando eu estou falando. E não que eu esteja perfeito, tenho muita coisa para ajustar na minha vida. Eu sei mais coisas sobre mim do que você. E eu vou te dizer, eu tenho muita coisa para ajustar, mas a responsabilidade de ser exemplo, de ser modelo, de ser padrão, eu já entendi que eu assumi quando Jesus Cristo nasceu em mim. Jesus nasceu em você? Não vive mais você? Não? Cristo vive em você? É isso? Então a vida que você vive não é conforme a sua vontade,
é conforme a vontade dEle. Então, Jesus disse: aquele que quiser vir após a mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, e tome o que? A sua cruz, a cada dia. Tome a cruz a cada dia. É muito fácil vir à frente e tomar uma decisão de aceitar a Jesus, mas é mais difícil todo dia você fazer isso. É difícil. Eu não sei se para você, mas todo dia vem uma proposta para eu retroceder. Para você também? Não no nível que eu estava lá no fundo do buraco, mas retroceder em detalhes, em situações, em palavras, em gestos, em olhares, em egoísmo, em pequenas ações. Todo dia vem. Cada um tem um tipo de luta aqui, mas se nós entendemos que eu sou filho de Deus, Ele é meu Pai, eu já vou ter um relacionamento de pai para filho, e uma comunhão. Então eu vou entender que existem modelos para ser exemplo, mas na célula, no ambiente, nas pessoas que você está ganhando. Gente, uma das coisas que eu já vi acontecendo, desde que nós começamos, 4 de abril de 2008, na sala da minha casa, com meia dúzia de pessoas, 4 de abril de 2008, na sala da minha casa, todos os líderes que se levantaram, geraram vidas, e depois eles pararam. Estou muito envolvido, vou tirar o pé. A maioria, se não todos, que foram ganhos por aquele líder, foram gerados, filhos espirituais. A maioria estão tudo perdido, estão todos perdidos. Então, quando nós geramos uma vida para Deus, nós assumimos uma paternidade dela. E não adianta trazer na porta da igreja e jogar: toma, eu sou o discípulo. Se fosse para ser meu, eu teria ganhado. Deus tinha trazido para mim. Mas Deus trouxe lá na casa do líder. Deus trouxe para o líder de célula. Deus trouxe para aquela vida. É hora de assumir a responsabilidade de vidas geradas, que foi colocada uma paternidade espiritual sobre você. Assim, chega de gerar filho bastardo e jogar no mundo aí para o mundo cuidar. Porque tem um ditado que fala: pai é o que cria. Então você gera filho, ganha almas e pensa que vai jogar por aí. Se Deus deu filhos espirituais para a gente, pois que cuide, porque senão, a palavra de Deus diz: aquele que fizer o meu pequenino desviar, melhor seria se amarrasse uma corda com uma pedra no pescoço e se atirasse no rio, do que fizer o meu pequenino desviar. Teu ministério é coisa séria, cuidar de almas é coisa séria. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz: olha, honrai os vossos pastores, porque eles hão de prestar conta para Deus. Então eu vou prestar conta para Deus, daqueles que Deus me enviou. E eu vou falar que eu não tenho. Tem pessoas que eu fico imaginando, eu deveria ter insistido mais. Tem pessoas que eu fico imaginando: e se eu fizesse mais uma consagração por aquela pessoa? E se eu fizesse mais visita para aquela pessoa? Ela está tão desviada, tão mergulhada no pecado, está tão difícil. É claro que cada um tem o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha. Mas quando o pai espiritual deixa de fazer uma célula, e aquelas vidas estavam se convertendo,
vai prestar conta daquelas vidas diante de Deus. Há uma responsabilidade envolvida nisso. Vocês concordam comigo? É uma responsabilidade, porque a vida gerou, e aí a célula parou, aí aquela pessoa a célula parou, aí o inimigo joga setas, ciladas. Então, nós vamos hoje trabalhar o nosso coração, para que nós possamos ter o coração convertido aos pais espirituais e converter o coração dos filhos novamente. Você já lembrou de alguém que estava na casa de Deus, estava tendo uma conversão bonita, e de repente, por uma falta de paternidade da sua parte, ou da minha, ou de algum pastor, não sei o motivo, aquela pessoa parou, aquela pessoa esfriou, aquela pessoa foi se esvaindo da fé, e agora está difícil. Hoje é dia da gente tratar isso na igreja. O que eu estou falando, a partir de mim, como ser humano, como homem, nem sempre eu consigo estar 100% à disposição das pessoas, devido ao meu jeito sanguíneo, meio atropelado. Quando eu vejo, eu já estou envolvido com 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Às vezes não dou nem conta, deixo coisas para o outro dia. Então, talvez você tenha a sua realidade também, sua dificuldade, a sua correria. Eu não quero desvalorizar, porque toda a correria de cada um aqui é importante. O que eu estou dizendo é para a gente hoje, uma introspecção. Bateu a porta, fechou a porta da esperança. Pode deixar ela fechada, abre só a portinha pequena ali, né? Daí fica até melhor a acústica da gente aqui, né? Pensou que era Jesus voltando numa trovoada, como um relâmpago na noite. Deixa eu ver, alguém sumiu? Não foi arrebatamento, está todo mundo aqui. Se fosse, não ia levar ninguém. Quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz aí? Levanta a mão. E quem vai embora feliz? Levanta a mão. Olha lá, peguei vocês, tá vendo? Quem vai ficar feliz aí? Levanta a mão. Não, ficar não, você vai junto feliz, né? Então tá. Então, eu quero colocar aqui mais 2 versículos que vai abrir a nossa mente nesse sentido, amém? Glória a Deus. 1 Pedro, Maurício, capítulo 5, versículo 5. Uma coisa muito importante, que eu vi uma matéria do Augusto Cury. Augusto Cury é um psicólogo, né, escritor de vários livros, né? E ele disse assim que hoje, com a mídia digital, com a tanta informação que tem, uma criança de 5 anos tem mais informações do que o imperador de Roma tinha. Uma criança de 5 anos tem mais informação através do YouTube. O Mateus, quando tinha 4, 5 anos, ele vinha falar para mim o segredo das corujas, como que se fazia o mel, coisas que eu não sabia. Então, a informação, ela está muito disponível aos nossos jovens. Só que aqui é o grande X da questão, que esse versículo diz que os jovens têm que continuar submissos aos mais velhos, mesmo que os jovens achem que tem muito mais conteúdo, porque na humildade da submissão do jovem, mantém uma conexão de paternidade, onde fica para a benção vir, porque nunca se viu tantos jovens com depressão, se cortando, se machucando, não querendo sair de casa, não querendo se relacionar, ficando no ostracismo, e nunca teve tanta informação. Então, vamos lá,
1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Deixa eu amarrar o sapato aqui. Quase caí. Quase tomei um chão pisando no meu cardaço aqui. Então, o jovem, ele tem muito conteúdo, ele está atualizado, ele está antenado na área que ele quer, na área que ele gosta, ele é especializado. Por quê? Hoje você vira um especialista. Você quer fazer um negócio, como fazer uma bomba atômica com clipes e um chiclete. Você vai no YouTube e você acha, não é verdade? Peguei o baixo do Fernando, como tirar o ruído do baixo. Nunca fui luthier, mas assisti uns 4 vídeos e fiz passo a passo lá. Reduziu. Como fazer isso, como fazer aquilo. A gente aprende tudo no YouTube. Então, os jovens, eles estão muito com a informação nas mãos. Isso torna uma independência na alma do jovem, que ele já não valoriza o conselho, porque se ele quiser saber de alguma coisa, ele vai procurar no YouTube, nas mídias, só que lá ele vai encontrar um mentoreamento impessoal. Agora um pai, uma mãe, uma pessoa que ama, conhece a alma, a identidade da pessoa, e vai ajudar a pessoa dentro da necessidade dela. Então por isso que diz que os orgulhosos, voltando, os orgulhosos, Deus resiste aos orgulhosos. Então a submissão é agradável a Deus, mesmo que, eu fico lembrando, sabe, do meu avô. Meu avô faleceu, e eu sempre fui muito próximo dele, porque ele tinha um problema de violência, ele era problema de bebida, mas de mim, ele gostava muito de mim. Pra você ter noção assim, uma vez ele maltratou uns amigos meus, porque ele foi meio racista com os amigos meus de infância, xingou, foi lá na casa, tinha umas garrafas de cerveja que eu emprestei lá, deixei lá, ele foi lá buscar as garrafas, xingou a mãe do meu amigo, xingou meu amigo. Eu falei assim: o senhor vai lá, avô, e vai pedir perdão para eles, e vai se retratar. Aí meu amigo falou assim, Marcelinho, falou: olha, eu fiquei com uma dó do seu avô. Falei: por quê? Eu não sabia que ele tinha ido. Seu avô veio aqui, pediu desculpa, se retratou, porque ele me amava. E aí a partir daquele momento, ele era uma pessoa que ele tinha dificuldade de relacionamento, e às vezes os vizinhos falavam: ó, vem buscar seu avô aqui, que ele está caído na rua, e ele acho que bateu com o rosto no chão, e está tudo sangrando, e está tudo, se urinou, que ele bebia bastante, até cair, até passar mal. E aí a gente ia lá buscar ele, dava banho, cuidava dele. Aí numa época que eu abri um trailer de pastel, comecei a me aproximar mais dele. Ele começou a passar umas receitas quando ele trabalhou na cozinha. Ele me passou as receitas, e a gente começou a aproximar. Eu percebi que eu comecei a ver as qualidades dele, as bondades que ele tinha, os flashes de bondade. Muito criativo, uma pessoa que sabia trabalhar bem com a mão. Ele era eletrônico, ele era encanador, ele era pedreiro, ele era multiuso. Eu comecei a ajudar ele, fazer algumas coisinhas para ajudar ele lá, e eu fui aprendendo bastante coisa com ele, que eu aprendo a fazer manutenção dentro de casa, com muita coisa que eu aprendi com ele.
E aí eu me converti. E aí eu consegui levar ele para os caminhos do Senhor. Uma pessoa que era racista, uma pessoa que era ignorante, uma pessoa que era um bêbado. Levei ele para as águas do batismo. Ele foi liberto. Ele ficou próximo da família. Ele já não se relacionava bem com meu pai. Começou a se relacionar novamente com meu pai. Começou a ficar relacionado com a gente. Ele, no final da vida dele, acho que ele viveu 10 anos ainda depois que ele se batizou. Levei ele em clínicas de recuperação, onde tinha um monte de gente que antigamente ele tinha racismo. Ele fez fogão a lenha, ele fez horta, ele reformou, ele fez serviço de pedreiro, ele abençoou aquele lugar, e ele levava doação para aquele lugar lá, e ele mudou o coração dele, porque eu conquistei o coração dele como um pai, avô, e ele conquistou meu coração. Isso foi agradável a Deus. Você vê seu avô, um católico roxo, descer nas águas do batismo com você, para você batizar ele. Gente, isso daí não é a coisa que se vê todo dia. Ele mudou o coração. Ele continuava indo para o bar. Só que para o bar que ele ia na Portugal, quando a igreja era lá na esquina do lado do Vadão, na Portugal, ele levava a gente. Os dois irmãos China, lá da casa de balanceamento, levava os caras várias vezes bêbado, levou o Manolo para a igreja, ganhou vidas. E ele já não tinha, ele teve problema de pressão, de glaucoma nos olhos. Ele ia cego para a igreja, ele ia palpando nas coisas, chegava 1h30 antes no culto, para poder assistir o culto, e ficava até o final do culto. A oferta às vezes era depois da palavra. Ele dava oferta, ele não saía do culto antes de dar a oferta dele, e queria ir a pé sozinho para casa, porque ele não queria depender das pessoas. Eu estou falando no nível de relacionamento que eu tive, que eu ganhei, e aquilo fortaleceu nossa família, meu pai, a Jane. Porque antes via-se meu avô caindo pelas ruas e bebendo, e se urinando e vomitando, e caindo sobre o rosto, e ralava todo o rosto. Agora, na presença de Deus. Então hoje, o que eu estou querendo trazer para a nossa vida, é que Deus quer converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Sexta-feira nós vamos ter um momento muito importante à noite aqui, que é a entrega do nosso jejum, da nossa consagração. Vai ter um café, vai ter uma oração, vai ter um direcionamento para quem se consagrou, e para quem vai entrar e começar a se consagrar a partir de hoje, porque tem uns trabalhadores da última hora que vão ganhar a bênção também. Então, é um tempo de tornar as famílias felizes, porque a palavra de Deus diz que, através de Abraão, quem abençoasse Abraão seria abençoado, e as famílias seriam benditas. Mas através de Jesus Cristo na nossa vida, nós temos a promessa de Abraão, de abençoar as famílias da terra. Então, a planta dos pés sua, quando entrar numa casa, você vai declarar: aqui vai ter uma família feliz, aqui vai ter uma família feliz, aqui vai ter uma família feliz. Você vai chegar e reconhecer, essas pessoas não conhecem Deus, elas não conhecem o Espírito Santo, mas você vai trazer a presença do Espírito Santo. Você vai falar: aqui terá uma família feliz. Nós já fizemos uma plaquinha: aqui tem uma família feliz. Então você vai entregar essa plaquinha para quem não conhece Jesus, para quem não conhece o Evangelho. E tem uma campanha de 8 semanas, mensagens rapidinhas, curtas, simples,
reuniões de no máximo 40 minutos. Grave bem, máximo 40 minutos. Mas pastor, se quiser mais, acaba a reunião, fica no bate-papo, consolida, mas a reunião vai ser no máximo 40 minutos. É falar do amor de Deus, orar pelos enfermos, desempregados, cantar um louvor de evangelismo e acabou. Uma coisa que a gente vai explicar sexta-feira, nós vamos entregar umas folhas de como será a ministração, passo a passo, entregar as plaquinhas, fazer um café para vocês na sexta-feira, porque chegou o tempo da gente converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, alcançar nossa parentela, alcançar as pessoas que nós amamos, alcançar os nossos amigos e alcançar os amigos dos nossos amigos. Chegou o tempo da igreja ter vida de Deus manifestando. A unção vai ser transbordante. A unção de Deus sobre você vai transbordar para todos que estão à sua volta. É tanto, é igual uma caixa d'água. Ela tem aquele caninho lá em cima, quando ela enche muito, chama ladrão, né? Aquele caninho que jorra água quando a caixa d'água. A bênção de Deus vai ser tanto sobre tua vida, que vai estar jorrando para aquela mangueirinha, para todos que estão à sua volta, vão desfrutar do abundar de Deus, da superabundância de Deus, no nome de Jesus. Deus quer superabundar na tua vida, para que todos que estejam na sua volta sejam abençoados. Se você parou, se você estacionou, uma coisa que eu disse para o Silas Lima semana passada aí, quando eu falei para ele, eu senti uma unção que não é só para ele, mas é para todos aqueles que quem já experimentou, já pisou no Santo dos Santos, quem já mergulhou, não consegue viver no raso mais, não consegue viver vai ficando deslocado, vai esfriando, porque nós fomos feitos para andar mergulhados na presença de Deus, nós fomos feitos para ir além, para estar além, para alcançar quem está à nossa volta, para ser um canal de Deus aqui na terra. Nós somos feitos para abençoar as nações da terra. A igreja é a esperança de Deus aqui na terra. A Bíblia diz assim: a criação geme ardentemente, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está gemendo, aguardando que você se manifeste. O mundo está gemendo, aguardando a sua manifestação. Então, ir para a igreja, adorar, esse culto aqui, ele é bom para ele impulsionar você, desatar você, acionar o seu ministério, mas o seu ministério é praticado lá fora. O seu ministério começa na hora que você põe a planta do seu pé lá fora. A sua vida com Deus, ela vai fluindo no dia a dia lá fora, quando você impacta quem está ao seu redor. E para isso, é entender o nível: eu sou filho ou eu sou pai? Todos os lugares que você colocar os seus pés, eu estou sendo filho, estou sendo mentoreado, ou eu estou sendo mentor? Eu estou sendo influenciado, ou eu estou influenciando? Não existe situação neutra. No seu trabalho, ou você influencia, ou você é influenciado. No condicionamento físico onde eu vou, ou eu sou influenciado, ou eu influencio. Comecei a orar, falar do amor de Deus. Já veio pessoas do condicionamento aqui, onde eu aconselho, aonde eu marco horários e vou caminhar em volta do campo lá e ministrar uma palavra na vida daquelas pessoas. Já oramos, já fomos no hospital visitar pessoas enfermas por causa do relacionamento que eu criei no condicionamento físico.
E eles não entendem sobre unção missionária. E eles me chamam de, alguns chamam de pastor e outros chamam de pastor missionário. Pastor missionário, se você perguntar no clube, o missionário Michel, falar pastor Michel, o apóstolo, eles não entendem. Mas o pastor missionário, eles sabem quem é. Então, criei uma imagem minha, porque eu resolvi influenciar. Que eu estou perguntando para você, o teu relacionamento com Deus está na hora de externar, transbordar, para todos que estão à sua volta, vão ver o transbordar de Deus, amém? Chegou a sua hora, amém? Chegou a sua hora, amém? Então é tempo de viver isso, e é tempo de viver isso, e saber quando é filho, quando é influenciado. Quando eu estou com o meu líder apóstolo, Fábio Abud, eu falo, eu não vou falar muito não, só se abrir uma oportunidade, eu quero ouvir, eu quero absorver, eu quero sentar nos pés do meu líder, e falar, o que o senhor tem para me falar? Embora às vezes seja doído, embora às vezes não seja exatamente o que eu estava querendo, mas era o que eu estava precisando. Saber ser filho. Eu chego no meu pai, pensando que eu vou falar alguma coisa para ele, e ele vem e me fala outras. Eu tenho que saber, ele é meu pai, mas eu sou o pastor dele. É difícil, e eu sou pai espiritual do meu pai, porque eu fiz o apelo para ele aceitar Jesus, levei ele para o tanque do batismo, batizei ele, ganhei ele, consolidei, acompanhei ele. Só que ele é meu pai, é meu mentor, mas eu sou o pai espiritual dele. Então não é fácil não. Esse nível aí trata meu caráter muito, mas meu coração está convertido a meu pai, e o meu pai está com o coração convertido a mim. Eu quase todo dia eu falo que eu amo meu filho. O meu coração está convertido ao Mateus, e o coração dele está convertido a mim. É tempo de nós convertermos o coração dos pais aos filhos, espirituais e físicos também. Porque quando eu vejo a Karen com a sua avó, Karen e a vozinha, eu falo assim, olha uma coisa linda. Corações convertidos, de uma filha para uma mãe, e quando é vó é mãe duas vezes, né? É o mel. Então Deus quer nos levar nesse nível de entender que nossos filhos, sabe que eu estive orando, e nessa oração nós perdemos, sabe o que nós perdemos do nosso filho? Nós perdemos às vezes, algumas vezes eu perdi do Mateus e de alguns discípulos, o caminho do coração deles. Sabe quando você perde o caminho do coração do seu filho, Michel? Eu perdi, parece que eu não alcanço. Deus nos dará o caminho do coração dos nossos filhos, porque é o ano de Elias. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra seja abençoada. Eu quero orar por isso, amém? Eu quero orar para que o seu coração seja convertido ao seu pai, e para que você encontre o caminho do coração dos seus filhos, para que nós encontremos o caminho do coração dos nossos filhos e dos nossos discípulos, amém? Querido Espírito de Deus, queremos, ó Deus, entrar na Tua presença, Deus, pedir que venhamos encontrar o caminho do coração dos nossos filhos físicos e dos nossos filhos espirituais, que possamos encontrar o acesso
para podermos ministrar as palavras que vão desatar, abençoar, orientar, fortalecer e levantar uma geração, para que o Senhor venha trazer a bênção sobre a nossa terra. A nossa terra aqui, ó Pai, é o nosso lar, é o nosso ambiente de convivência, é o nosso ambiente de trabalho. O nosso lar, ó Deus, é o lugar onde o Senhor nos estabeleceu. Em nome de Jesus, Pai, que os olhos do Senhor venham se agradar dos relacionamentos dos pais com os filhos, relacionamento dos filhos com os pais, para que possamos, ó Deus, viver essa promessa, Deus, dos anos de Elias, aonde a unção respalda Elias, aonde a unção faz com que gere uma geração profética e vai uma unção além das palavras, para que vá uma unção, meu Pai, que despedaça o jugo e que faz uma geração toda abandonar Baal para servir o Deus verdadeiro. Mesmo que para isso acontecer, o Senhor venha manifestar com fogo, com a glória do teu Espírito, Senhor. A unção, Pai, que despedaça o jugo, a unção, Senhor, que traz vida de Deus, esteja destilado sobre a igreja do Senhor. Vamos ficar de pé comigo, levante suas mãos aos céus, e vamos fazer uma oração em concordância. Senhor Deus, repita comigo: Senhor Deus, eu te entrego o meu coração, para que o Senhor revele os segredos do meu coração ao meu Pai espiritual. Revela os segredos do meu coração, Senhor. Eu abro o meu coração para o Senhor transformar, e em nome de Jesus, meus filhos espirituais, eu quero encontrar o caminho do coração deles, para que possamos ter corações convertidos, e para que a nossa terra seja abençoada. Se você lembra de alguém agora, comece a orar por alguém que se perdeu, alguém que se afastou, alguém que está fraco na fé, alguém que está entristecido. E se você ainda não consegue encontrar, quer vir à frente, precisa de uma oração, nós estamos aqui para a igreja, como corpo de Cristo, orar pela tua vida, clamar pela tua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, oh, entramos na presença do Eterno nessa noite, apresentamos essas vidas, apresentamos esses corações, apresentamos essas almas que se encontram aflitas, angustiadas, decepcionadas, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor dos exércitos, Espírito Santo de Deus, vem, toca, ministra nos corações, ministra nas almas, Senhor, ministra nas famílias da terra, Senhor. Que a bênção do Senhor chega, meu Pai. Que aquela mãe que não consegue mais o que fazer para ver seus filhos, ó Pai, saindo da promiscuidade, saindo da bebida, das drogas, Pai, em nome de Jesus, dê uma ponta de esperança, aonde haverá a semente do grão de mostarda, gera nesse coração dessa mãe que está aí assistindo, Deus, que haja uma conversão, que haja um quebrantamento, Pai, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor.